Boa tarde a todos que estão acompanhando essa live, uma promoção do CONAS, da OPAS e do IBROS. É um prazer ter aqui quadros qualificadíssimos da saúde pública que atuam no Brasil e na América Latina. O nosso Renilson, ex-secretário da SAS, do Ministério da Saúde, hoje presidente do IBROS, que faz a gestão do Hospital da Criança aqui em Brasília. O Gonçalo Vecina, professor da USP, ex-presidente da Anvisa, ex-secretário municipal de São Paulo. Nosso amigo Renato Tasca, da OPAS, no Brasil. E a doutora Ana Maria Malik, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É um momento extremamente delicado, complexo, difícil, uma combinação extremamente delicada de uma pandemia e de uma situação econômica gravíssima. Então, é um desafio enorme e, felizmente, nós construímos, ao longo dos últimos 32 anos, um sistema público descentralizado que tem capilaridade, que tem, em tese, coordenação, mas pela primeira vez o governo federal, infelizmente, perdeu o poder de coordenação, que era um dos grandes ativos do SUS, a articulação federativa. Na verdade, a iniciativa ficou muito mais na mão dos estados e dos municípios, e hoje a gente vai discutir especificamente o papel das organizações sociais. Então, só para fazer uma breve introdução e passar para o Renilson, há uma tradição secular no Brasil e no mundo do terceiro setor, a tradição centenária do setor filantrópico, das Santas Casas, e, mais recentemente, a partir do plano diretor da reforma do Estado, nos idos de 1996, 97, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, liderado pelo ministro Bresser Pereira, foi criada a figura das OCIPs, das OS, que, no conceito que o Bresser criou, era exatamente o espaço público não estatal. O SUS tem múltiplos arranjos institucionais para dar resposta, não há receita de bolo, não há uma forma única. Eu acho, até pelos níveis de atenção primária, secundária e terciária, oscila muito qual é o modelo de organização institucional adequado, mais produtivo e mais eficiente. E essa discussão, no momento que se enfrenta a violência do coronavírus, essa epidemia que está ainda num momento de ascensão no Brasil, tudo indica que há, infelizmente, grandes chances do Brasil virar o novo epicentro global da pandemia. Então, eu queria passar imediatamente a palavra ao Renilson, que acumulou larga experiência na SAS, como consultor de várias gestões municipais do próprio CONAS, e que hoje preside uma organização social que atua como uma forma de articulação institucional para dar resposta no nível da atenção hospitalar. Então, Renilson, a palavra é sua. Obrigado, Pestana. É um prazer muito grande. Eu queria cumprimentar a todos que estão nos assistindo, mas, em particular, o Pestana como moderador, e os nossos comentaristas, o Renato Tasca, o professor Gonçalo e a professora Ana Maria Malik, que já se juntou a nós. Então, o mote para essa conversa é esse período que nós estamos vivendo, falando só do ponto de vista sanitário, né? Porque não vamos entrar aqui nos detalhes da situação econômica e política, porque é muito mais complicado ainda. Mas, do ponto de vista sanitário, nós estamos vivendo uma situação que eu tenho pensado sobre isso, e a minha sensação é que a gente tem visto, existem alguns filmes que a personagem sai da tela e vem para o mundo real.
a minha sensação é que eu fiz um caminho inverso. Eu entrei num filme, né, surreal, de ficção, que é uma coisa complicadíssima, né? Bom, uma coisa que eu tenho dito é que eu espero que, passada essa epidemia, a sociedade brasileira, os políticos, os empresários, todas as lideranças reconheçam a importância de ter um sistema universal, né? Que é, como o Pestana já adiantou, o que está criando assim, alguma possibilidade, né? Apesar dos desencontros, que a gente possa ter uma situação minimamente razoável no enfrentamento dessa pandemia. É claro que não dá para falar do SUS e falar do SUS como um instrumento importante no enfrentamento da pandemia sem reconhecer o quanto o SUS tem sido maltratado ao longo dos anos, né? Com o subfinanciamento, que é um problema extremamente grave, mas também com graves problemas de gestão. Eu diria, tanto assim do ponto de vista do macrosistema como do micro, a gente tem uma série de dificuldades e problemas. A gente sabe, tem vários trabalhos, inclusive eu sempre cito um trabalho do Gonçalo com o Nelson Ibanez, que a administração pública no Brasil ela tem dificuldades pelas ferramentas, ela tem enorme dificuldade de efetivar as políticas públicas, né? De fazer a execução, de conseguir implementar as coisas. E porque, na verdade, pensando sobre esse momento que nós estamos vivendo, que requer uma resposta muito rápida, né? Se entende a dificuldade da administração pública, porque é como a administração pública planeja para daqui a um ano, porque para contratar pessoal vai fazer concurso público, que aí tem os recursos, os prazos, aquela história vai levar. Depois, para comprar equipamento, para construir, tudo é uma coisa que requer um prazo realmente muito longo. E uma das muitas razões para que a gente tenha prazos tão longos é que, na verdade, o Estado brasileiro se superou na capacidade de produzir órgãos e ferramentas de controle. Então, cada vez mais, você tem órgãos e tem ferramentas para controlar, ao ponto que é quase impossível você fazer a gestão pública, você administrar um hospital público, ser secretário de saúde de um estado, de um município, porque as dificuldades são muito grandes. Você tem ferramentas que são pesadas, né? Porque você tem a 8666, que é utilizada para a construção de estradas, de qualquer outra coisa, que também é que você utiliza para aquisição de medicamentos. Bom, então, em função dessas dificuldades, e como o Pestana também já citou, se buscou alguma modalidade nova que pudesse facilitar um pouco isso, né? E, como foi muito bem lembrado por ele, a participação do setor privado na saúde, principalmente os filantrópicos, vem de muito mais tempo, né? Só para citar da minha terra, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, né, tem, sei lá, 400 ou mais de 400 anos, quase ao mesmo tempo da cidade de Salvador. E, na verdade, o Estado entrou nessa história tem, sei lá, aproximadamente 100 anos, talvez até um pouco menos de 100 anos, né? Então, essa modalidade, né, daí que surgiu, então, a partir desse plano, né, da época do Brescia Pereira, essa ideia de um modelo que fosse mais flexível e que fosse público sem ser estatal, sem ser necessariamente estatal. Então, a gente que vinha numa convivência entre o setor público e o setor privado, mesmo filantrópico, surge, então, uma alternativa, que é uma coisa diferente, porque não é um serviço próprio da filantrópica, é uma instituição filantrópica que administra uma unidade pública, né? Ou unidades, ou serviços. Com isso, se está buscando, basicamente,
um grau maior de agilidade e de eficiência no gasto, né? Porque esses processos longos, eles também têm consequência do ponto da eficiência do gasto. Ele faz com que se tenha desperdício, né? Se perca dinheiro, né, nessa coisa. Então, na verdade, se trata de uma parceria, né? E a lei ficou muito tempo para ser julgada, a lei federal, né, pelo STF, mas depois resultou nessa ideia de que realmente é uma parceria. E esse é um ponto importante, porque muitas vezes nem os gestores públicos entendem que estão celebrando uma parceria, né? Porque não é um contrato de prestação de serviço. A OS não tem, não pode ter lucro, como também não tem, não pode ter prejuízo, não tem taxa de administração. Então, é verdadeiramente uma parceria, onde o Estado define a política e cabe à organização social a execução dessa política. Esse também é um ponto que eu acho que é extremamente relevante. Então, esse modelo se espalhou pelo Brasil, mas é importante dizer que é quase que um modelo em cada lugar, em cada estado, em cada município, né? Tanto que, chegando finalmente no tema, se você olhar a participação das organizações sociais, né, em apoio ao SUS no enfrentamento dessa epidemia, você tem situações completamente diferentes, né? Você tem São Paulo, né? Pernambuco, Ceará, né? Com uma participação significativa das organizações sociais, enquanto você tem outros estados que você nem ouve falar, nem a gente que está envolvido diretamente em qualquer organização social, na participação de qualquer organização social. Então, por exemplo, em São Paulo, porque é a experiência mais consolidada, eu demorei para entender que o modelo federal é um e o modelo de São Paulo é outro, e que esse modelo que se espalhou pelo Brasil é muito mais o modelo paulista do que o modelo federal. Então, em São Paulo, a gente tem uma quantidade enorme de leitos que já são administrados por organizações sociais, mas também novas iniciativas, né, dos hospitais de campanha, que eu queria dar aqui alguns números. Então, o hospital do AMB, que tem 2.000 leitos, é administrado por duas organizações sociais. Uma delas é a SPDM, né, a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que é a OS vinculada à Unifesp, né? A SPDM no conjunto dos hospitais que ela administra, ela já está administrando 1.500 leitos dedicados exclusivamente à Covid-19. O hospital de campanha, né, no estado do Pacaembu, que é o Hospital Albert Einstein, também por meio do Instituto de Responsabilidade Social, e no Ibirapuera, que é o SECONSE, que está fazendo a gestão, que são mais 288 leitos. Em Pernambuco, né, nós temos uma participação importante, tanto do Hospital do Câncer de Pernambuco como do IMIP. No Ceará, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, que tem a única OS, praticamente, eu acho que é a única OS no Ceará, que está desempenhando um papel extremamente importante. E mais no Espírito Santo também tem um exemplo, né, que é um hospital estadual administrado por uma OS, que é a referência para a Covid, né? Então, como eu disse antes, então, retomando, você tem participações diferentes, né? Mesmo a gente entendendo como um modelo de organização social de saúde, na verdade, não é um modelo, são vários modelos, né? E que tem muito a ver, até com a ideia original do ministro Bresser Pereira, com a própria organização da sociedade, né? Eu não estou fazendo um trocadilho, mas é isso. Na verdade, você tem na sociedade organizações que se qualificam para celebrar essa parceria com a gestão pública, seja ela estadual ou municipal. E nós temos uma história muito diferente. A gente sabe que na região norte e centro-oeste, onde estou, praticamente você não tem instituições filantrópicas históricas, né, que venham a assumir esse papel, né? Então,
essa é uma das razões para que você tenha uma distribuição muito diferente no país afora. Então, o meu entendimento é que as OS estão, em alguns estados, prestando um serviço relevante em apoio ao SUS, no sentido de garantir acesso e qualidade. Em outros estados, praticamente não se tem notícia, o que representa, como eu disse antes, a realidade da implantação do modelo. Tem estados ou municípios que a gestão pública celebrou um contrato de gestão, mas, na verdade, entende que é um contrato de prestação de serviços e isso não é uma parceria. E, consequentemente, se não é uma parceria, antes não vai ser nesse momento que a gente está vivendo. Né? Então, eu acho que é extremamente relevante a gente debater, né, esse tema nesse momento, para que a gente possa... Eu sempre vejo que momentos de crise são momentos de oportunidade, e que essa crise possa nos levar, né, a uma reflexão de como utilizar melhor todas as ferramentas para que a gente tenha um sistema público, né, realmente que orgulha todos nós. Né? A gente sempre fala do sistema inglês e o orgulho e a defesa que o povo inglês faz, né, do sistema, com notáveis diferenças. Né? Exemplo do que o primeiro-ministro Boris Johnson se internou no hospital público, no hospital do Sistema Nacional. E nós estamos bem longe disso. Quem sabe, com essa dificuldade toda que estamos vivendo, a gente não consegue aprender alguma coisa, né? Porque, como tem dito, e Gonçalo tem repetido isso, eu acho que o SUS é uma das poucas coisas no Brasil que nos torna mais minimamente civilizados, eu diria. Né? Porque, assim, sem o SUS seria a barbárie. Eu concordo totalmente. Né? Então, eu acho que esse momento de tanta restrição, de tanta dificuldade, eu espero que nos leve a uma reflexão sobre isso, né? Sobre a participação da sociedade, a importância de um sistema público universal, né? E a importância da participação da sociedade nesse sistema, que não também uma coisa exclusiva como oportunidade e responsabilidade do Estado. Né? Eu acho que saúde é direito de todos e dever do Estado, mas eu colocaria vírgula, da sociedade, das empresas, das famílias e do próprio indivíduo. Então, eu apesar de tudo, tenho otimismo que a gente aprenda, né, alguma coisa nesse período tão difícil que a gente está vivendo e que a gente possa entender melhor a importância do SUS e a possibilidade de parcerias, né, como foi muito bem dito no último artigo de Gonçalo no Estadão, né, que eu acho que ele trabalha bem nessa linha, nesse sentido. Era isso a princípio, e fico aí aguardando o nosso debate. Agora nós vamos passar, então, para o nosso Gonçalo Vecina, que também é um experiente quadro da saúde pública, professor da USP, ex-presidente da Anvisa e secretário municipal de São Paulo, entre outras aventuras que fez pela vida. Então, com você, Gonçalo. Gonçalo, abra o microfone, está fechado. Então, vamos lá. Muito obrigado, Pestana. Vocês não sabem fazer leitura labial? Mas... Só de jogador de futebol. E de político na Câmara. Mas, de qualquer forma, queria agradecer o convite para estar aqui, agradecer ao Pestana, Ana Maria, Tasca e Nilson, as referências elogiosas a mim, e merecidas com certeza, e dizer dessa história, né, da crise. Né? Enquanto o Renilson falava, eu lembrava de uma frase que era sobre a saúva, né? Ou o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil.
a formiga saúva para os jovens que não sabem o que é isso, tá certo? Depois a gente se acomodou, a gente achava que essa uva era uma praga, mas depois a gente se acomodou. O coronavírus também faz parte da vida, né? A gente, nós que importunamos ele, e ele está nos importunando porque nós fomos tirá-lo lá do lugar em que ele estava, morando lá com morcego, o bichinho lá, o outro. Então, a agressão à natureza e ao mundo é que faz com que a gente pague o preço dessa agressão. Eu vejo que o mundo da gestão passou por umas transformações tão violentas, a gente comentou isso no artigo, e a administração pública não mudou, né? A administração pública é meio a saúva hoje. A administração pública está parada no Decreto-Lei 200. A reforma Bresser foi uma reforma voltada para a privatização de setores que produziam bens essenciais para construir uma sociedade melhor, né? Então, telefonia, comunicações, energia elétrica, transporte, enfim, essas coisas todas que eram o Estado que fazia e foram privatizadas no final do governo, no segundo governo Fernando Henrique Cardoso. E para que elas continuassem entregando alguma coisa, por um lado, nós tínhamos que ter agências reguladoras que fazem o que as agências reguladoras? Em vez de fazer o que o Estado fazia, que era fazer, elas verificam se as entregas para quem estas obrigações foram entregues, foram passadas, se essas entregas estão sendo realizadas e, com isso, ocorre a construção do bem-estar social que estas atividades ofereciam, né? Com problemas. Eu me lembro quanto tempo demorava quando a gente pedia um telefone para receber um telefone. Anos, né? O telefone virou patrimônio, bem patrimonial. A gente tinha telefone para negociar, para vender, para trocar, para alugar, né? Um desvio de finalidade, né? Hoje, pede um telefone, no dia seguinte está aí por R$30. Mas essas transformações ocorreram num espaço de tempo muito pequeno e ocorreram junto com outras transformações muito importantes na sociedade brasileira, que foi o processo de redemocratização, o processo de ampliação do papel do Brasil no mundo com a globalização, abertura a importações. O país sempre foi historicamente um país fechado a importações, continua ainda, mas muito mais aberto, e uma coisa que a gente nem entendia como é que estava acontecendo, de tanto rápida que foi essa abertura. Eu tenho muitas histórias para contar, mas em 10 minutos não dá para fazer isso. Então, e a terceira transformação fundamental, que foi a web. A web chegou nesse período no país também, né? E a necessidade de acertar a moeda. Então, a democratização, acertar a moeda, abertura para importações e a web. Muita coisa ao mesmo tempo. E aí vem essa novidade de PPP. O que é a PPP? A PPP é que o Estado diz que não vai mais investir, né? O Estado que investia, que fazia Telebrás, que fazia Companhia Nacional de Habitação, que fazia hidrelétrica, que fazia telecomunicações, não ia mais fazer. E aí tinha que entregar para a iniciativa privada. E tinha que ter uma forma de verificar se as entregas, de novo, iriam ocorrer e se seriam remuneradas de maneira adequada, porque o Estado estava fazendo com o dinheiro dos nossos impostos, e agora a iniciativa privada vai fazer. Só que precisa remunerar o capital. E aí nós estamos falando de coisas que a iniciativa privada não sabia fazer, que era calcular quanto é que ela ia cobrar para ter um retorno que não fosse danoso para a sociedade, num investimento de 30 anos. Itaipu é um investimento que vai ser pago em 80 anos. Então, você pega uma estrada, uma hidrelétrica de pequeno ou médio porte, precisa de iniciativa privada, né? Então, as PPPs remuneradas, né, que até hoje causam um certo incômodo que exista remuneração.
que exista remuneração, ou seja, que se pague o lucro, né? Remuneração, leia-se lucro, né? Então, a PPP paga o lucro. Nesse mesmo ambiente, surgiram as organizações sociais. E aí surgiu um monte de confusão, né? Qual era o papel da organização social? Primeiro, a organização social é um filho bastardo dessa reforma, porque essa reforma não tinha nenhuma preocupação com o social. O Bresser fale o que ele quiser, não tinha, né? Estava falando desse negócio do gerenciamento, né? O gerencialismo, né? Criou-se uma palavra que não existe, gerencialismo, né? Para colocar nessa reforma. Bobagem, né? O fato é que as OS nasceram junto com isso, as OS e as OCIPs, que são menos lembradas. E bem, agora, a ideia é que estas não podem ser remuneradas, não pode ter lucro. Não pode ter lucro. E esse negócio que não entra na cabeça das pessoas. Não entra por duas razões. A primeira razão é, se você é OS e não pode ter lucro, que catso você faz no mundo? O que é? Se você não pode ter lucro, qual é a vantagem que você leva? Da onde você está tirando o filé mignon? Essa é uma pergunta que, né, volta e meia me faz, eu falo, olha, se você não é capaz de imaginar, eu nem vou tentar explicar. Não vou perder tempo. E no outro extremo acontece, poxa, mas eu vou prestar um serviço, eu não vou ganhar nada por prestar o serviço, que são as OSs que não são bem OSs. Quer dizer, o que é uma OS? OS é uma organização não governamental. E o que é uma organização não governamental? Tudo que não é governamental ou privado é uma organização não governamental. São fantásticas as ONGs. O Brasil tem sucessos extraordinários graças às ONGs. Na área da saúde, na área da educação, mais recentemente no enfrentamento de uma outra pandemia que a gente lembra pouco atualmente, que é a AIDS. A AIDS não teria o status que ela tem hoje no Brasil se não fosse a sociedade civil organizada através das organizações não governamentais. Foram elas, e não nós, que fizemos isso. Nós demos uma oportunidade, eu não tenho dúvida que Davi Capistrano foi fundamental nessa história, que o Serra, lá com o projeto, foi importante, mas se não fossem elas, nós não faríamos o que nós fizemos. Nós teríamos hoje a África do Sul. Outro dia, esse sujeito que mora aí no Palácio falou umas bobagens sobre a AIDS, né? E tentando dizer que a gente está tratando desse povo de uma forma exagerada. O Brasil tem hoje 800 mil portadores do vírus da AIDS. A África do Sul, que decidiu não tratar, não distribuir o tratamento, tem 15% da população contaminada. 15% de 210 milhões de brasileiros são mais de 30 milhões de brasileiros. E nós devemos isso à sociedade civil. Ela se protegeu, exigindo que o Estado ocupasse seu espaço, através das ONGs. Então, existem... temos que reconhecer isso. Agora, o que é uma ONG que nasce para ser OS? Que é diferente de uma ONG que é uma Santa Casa, que é um hospital que tem 50, 100 anos de história. Um hospital que tem 50, 100 anos de história, precisa tomar cuidado com essa história. Agora, uma ONG que foi criada para ser OS, não tem passado. E também não se preocupa, eventualmente, muito com o seu futuro. Veja, não estou querendo falar mal das OS. Eu estou dizendo que isto é uma possibilidade no mundo dos homens. Então, uma questão fundamental nessa coisa do terceiro setor é que transferir uma atividade para o terceiro setor hoje é quase que uma imposição, porque o Estado não é capaz de fazer. É ineficiente e, no limite, ineficaz. Mas tem que controlar. O Estado tem que controlar. E esta relação com esta organização social tem que ser transparente. O desafio que nós temos que enfrentar é
é o desafio da transparência e o desafio do controle. Isto que nós temos que implementar. Nesse sentido, o IBROS nasceu. Para reconhecer quem faz as coisas certas e eventualmente, jogar a luz sobre quem faz as coisas erradas. Nós sabemos, quem enxerga, escuta e observa, sabe do que eu estou falando. Só que isso ainda não existe, esse conhecimento na sociedade. Isso transforma os agentes que são responsáveis para controle, como os tribunais de conta e as procuradorias, inimigos da ideia de organização social. Se joga a água junto com o bebê, a água do banho junto com o bebê. Nós temos que conseguir conversar, aumentar a nossa capacidade de diálogo, porque é fundamental que os tribunais de contas e as procuradorias funcionem. É fundamental que a imprensa observe e denuncie. Mas nós temos que, por nosso lado, aumentar a transparência e a nossa capacidade de controlar essa relação com as ONGs que atuam como organização social. Por isso, por enquanto, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Eu vou passar a palavra agora para o representante da OPAS no Brasil, nosso amigo Renato Tasca. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a vocês que estão aqui na mesa, a quem nos escuta em casa. Só pensando, agradeço, mas eu não sou representante da OPAS, eu trabalho, a representante é a doutora Socorro, né, que nos acompanha, espero, online, e eu coordeno a área que é de sistema e serviço de saúde, né, então estou tecnicamente muito envolvido nisso. Eu vi com atenção as palavras de Renilson, a do Gonçalo, né, que sempre são inspiradoras. Renilson, eu conheço há 30 anos, nós conhecemos na Bahia, e ele é uma das pessoas que me apresentou o SUS, né, e me ajudou, né, em entender como funciona o Brasil e o resto, enfim. Mas eu vejo que esse debate, né, como sempre, o buraco está mais embaixo, né, então o tema do Covid, na verdade, acho uma forma interessante de colocar a luz do refletor sobre o tema, né, das OS, que é um debate que talvez nunca foi realmente desenvolvido como mereceria, né? É uma preocupação. A OPAS está trabalhando com o IBROS, com o CONAS e com outras instituições para jogar mais luz sobre isso, né? Não há preconceito, não há proposições Eu acho que o Gonçalo foi muito feliz, né, quando mostra essa situação tão aberta, tão flexível, tão ambígua, que a mesma coisa, a mesma estrutura OS, ele pode ser em algum momento atuar de uma forma, em algum momento em outra, e as duas seriam definidas como uma entidade igual, quando elas são totalmente diferentes. Mas eu queria ressaltar alguns pontos do que me chama a atenção, do tema de uma emergência e da OS como capacidade de resposta. Porque se eu analiso assim, né, os pontos de força de uma organização social frente a uma emergência como aquela da Covid, eu reconheço alguns são mais imediatos, né, o próprio tema de ser uma organização mais resiliente, com mais agilidade para contratar, para fazer compras. Então, teoricamente, ter um tempo de adaptação a um aumento de capacidade muito mais fácil de planejar e de organizar, respeito ao setor público, mesmo fazendo, né, usando o procedimento de emergência, seria facilitado. Mas, enfim, acho que isso é um valor que se demonstrou a mostrar de acordo com o que apresentou o Renilson, fora de uma mochila de conhecimentos técnicos e de capacidade na administração e na gestão, que, inclusive, foi responsável do fato que em alguns estados, alguns municípios entregaram a OS a gestão, a operação de hospitais de campanha, ou seja, por ter uma capacidade de fornecer um pacote completo, não contratar individualmente um ou outro, né, o estado com essa dificuldade de seleção. Mas eu insisto em um outro tema que eu queria usar nesses 5 minutos,
que é o tema que tanto o Gonçalo tocou, como o Renilson tocou, que é o tema da natureza social das OS, né? Do tema da parceria, ou do ONG, organismo não governamental, ou seja, é uma estrutura que, teoricamente, é a própria sociedade que, espontaneamente, gera isso, sente uma necessidade, quer cobrir uma falha, uma coisa que é sentida como falha no setor público e intervenção. Esse é o caso, exatamente o caso do Renilson, do Hospital da Criança. Houve toda uma movimentação, Renilson, se eu estou errado, você me corrige, de uma associação de pais com filhos com câncer, não havia uma estrutura somente infantil para atender as crianças em Brasília. Essa mobilização criou, né, uma série de acontecimentos que eu agora não vou resumir aqui, mas que deu origem a isso. Então, houve uma necessidade que nasceu, foi sentida. Okay? Então, essa história, essa narrativa, não é a narrativa de todas as OS. Né? Eu acho que Bros é um pouco isso, né? A sua função, como vocês já repetiram, de dar visibilidade à OS que interpreta. Mas eu acho que o grande divisório que permite, de alguma forma, fazer uma distinção entre essas duas categorias, queremos dizer, de OS oportunista versus OS que interpreta a vontade de uma sociedade, é talvez justamente esse fato da parceria, porque uma história não se inventa, como falou Gonçalo. Uma história ou se tem ou se inventa. E mesmo uma estrutura nova, estruturas que apoiam, a estrutura que administra o Hospital da Criança é nova, mas quem apoia essa estrutura é uma estrutura que tem décadas de atuação no território. Então, ela é legitimada por ser apoiada por outra. Então, há uma percepção concreta. E por que isso é importante? Porque a diferença de um OS, digamos, totalmente tecnocrática, né, que seja focada ao lucro e tal, mas só em uma situação como essa, só uma OS que tem capacidade de ser, de se incorporar com a comunidade, que tem um respaldo da comunidade que pode gerar novas energias. Eu vejo a capacidade que tem o Hospital da Criança, mas outros hospitais com esse mesmo perfil, de mobilizar voluntários, doações, é uma coisa impressionante. Então, uma OS que não tem história e que não tem base nunca poderá fazer isso. Não? Então, eu acho que não é só um fato ideológico ou, de alguma forma, que se é justo lucrar ou não lucrar, mas é o fato que, pela sua natureza, ela pode contribuir muito mais do que uma que é um simulacro de OS. Porque tem os OS e o simulacro de OS. Então, se a realidade é porque aquela ali, como diria o Jeremias baiano, aquelas OS aí tem cabelo de SUS, cabelo de OS, nariz de OS, bigode de OS, mas não é OS, é outra coisa. Né? Não é um ONG, não é uma concretização de uma parceria, é um simulacro. Enfim, então, eu acho que seria muito importante, esse é um pouco o propósito desse tipo de debate, porque a OPA está metido nisso, não de simplesmente fazer apologia de um lado ou do outro, mas de seguir esse caminho que, como em tudo, tem que ser regulado. Né? Então, é possível, talvez, construir esse divisório, não somente de uma forma, esperar o Covid para ver quem que está de um lado ou do outro, ou é possível que, se esse mecanismo realmente se implementa, porque é um desejo de algum segmento da sociedade civil de ajudar, de fortalecer o Estado, esse, então, tem que ser regulamentado, porque não é justo, né, que, inclusive, a credibilidade de algumas organizações vejam manchada a sua reputação, né, né, infelizmente, por fatos reais, gravíssimos, né, que acontecem, que aconteceram em alguns casos. Eu não vou fazer nenhum nome, nenhuma acusação, mas basta abrir e procurar em Google os processos, os problemas de fraude que tiveram com esse e tal. E, por última coisa, eu queria também dizer que o OS trabalha, sim, em hospitais, mas trabalha também, em alguns casos, a nível comunitário, administrando atenção primária e tal. Aí obviamente, não há suficiente material, há gente contra, há gente a favor, mas eu posso dizer também que, na resposta à Covid, eu vi coisas interessantes feitas, e eu queria aqui só citar o caso de uma experiência
em São Paulo, em Paraisópolis, onde uma OS que está gerenciando uma parte da atenção primária, ela está com uma intervenção muito interessante com a comunidade, transformando os ginásios em centros para pessoas positivas ou contratos positivos com nível sem necessidade de uma atenção hospitalar. Enfim, todas um leque de possibilidade que vai mais além só exclusivamente o hospital de campanha e tal, que talvez seja a competência exclusiva. Então, era só isso que eu queria comentar. Muito obrigado. Obrigado, Renato. E agora vou passar para a doutora Ana Maria Malik, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Com a palavra a senhora, Maria. Muito obrigada, Pestana. Eu queria agradecer o convite, queria pedir desculpas por ter entrado atrasada, mas é sempre uma alegria poder encontrar os amigos e poder falar sobre um tema que é um tema de pesquisa. E, assim, eu estava dizendo que 2018 foi 30 anos do SUS, 40 anos de Alma-Ata e 20 anos do funcionamento da primeira OS em São Paulo. Então, nós estamos rolando, pelo menos na área da saúde, com esse assunto faz 20 anos. E eu acho que tem uma questão que é super importante. Hoje eu conversei com um amigo que me perguntou o que eu achava do modelo de OS. Eu falei que não dá para responder assim por WhatsApp. Ele falou, mas, afinal, é bom ou não é bom? Tanto faz, não é disso que se trata. Porque nós estamos discutindo um modelo de gestão que é baseado numa coisa que é um contrato, e, portanto, nós estamos falando de um modelo e de um instrumento, e nenhum modelo, nenhum instrumento são bons ou ruins per si. Então, isso que o Gonçalo falou quando ele se referiu ao IBROS, isso que o Renato falou agora também, se referindo ao que tem cara de, mas não é o mundo no qual a gente vive. Quer dizer, intrinsecamente bom e correto, eu arguí outro dia uma tese de doutorado que tinha por título que o inferno está pavimentado de boas intenções. E não era uma coisa... Eu submeti isso a uns alunos de pós-graduação para ver se eles sabiam do que era, e todos os que falaram mencionaram alguma coisa de relacionamento público-privado, quando, na verdade, essa tese se referia ao assunto doação de órgãos. Então, o povo já sai vestindo a carapuça a priori. Agora, eu acho que é importante a gente pensar que nós estamos discutindo, inclusive quando a gente fala desse assunto de OS, desse assunto da colaboração entre as organizações sociais e o Estado, num momento de pandemia, nós estamos falando de uma situação peculiar, mas nós estamos falando de um contrato, e contrato, eu não sou advogada, nem tenho a menor pretensão de entender de legislação, mas um contrato é o estabelecimento de vontade de duas ou mais partes. Então, começa um problema se a gente assume que há organizações sociais que não sabem que elas são signatárias de um contrato no qual está explícito o que elas recebem e o que elas devem fazer. E aí, também é um problema se o Estado não sabe o que ele pode esperar das organizações sociais. E a gente verifica isto nesse perigosíssimo terreno dos relacionamentos público-privados. Quer dizer, o relacionamento é uma coisa, mas a hora que você assina um contrato, seja ele de PPP, tenha ele a ver com o OCIP, Serviço Social Autônomo, nós estamos discutindo
instrumentos nos quais estão estabelecidas algumas normas. O assunto gestão de contratos é um assunto que é visto como coisa da burocracia, mas não é. A gestão de contratos é um assunto de fundo quando a gente vai discutir o relacionamento público-privado. Isso vale também para as filantrópicas, por exemplo. Então, eu, em cima de algumas das... Eu tinha pensado em falar uma coisa, e aí as falas de vocês me levaram para outras, mas eu acho que a gente tem que considerar o seguinte: a coisa do sem finalidade lucrativa, ou da organização social, ou das organizações da sociedade civil, não necessariamente as OCIPs, mas as ONGs são isso, as OS são isso. No Brasil, a própria questão da filantropia, ela foge da palavra filantropia no seu sentido semântico. Então, no Brasil, existe uma lei que vai definir se você é filantrópico, ou se você é um filântropo ou não. Quer dizer, a gente entra na nossa tradição burocrática de colocar, como o Renilson falou antes, uma série de normas contratuais. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: não dá para dizer o pessoal da minha turma é legal, o pessoal da turma do alheio não é legal. A gente tem que pensar, por exemplo, que quando a gente fala de organizações sociais, ou quando a gente fala de ONGs, que uma das grandes críticas que existe também com relação às ONGs é a mesma, que elas estão usando recurso público. Então, para isso, elas deveriam ser mais submetidas às chamadas regras da boa governança. E aí, quando a gente fala em boa governança, a gente tem que falar de, na verdade, mesmo que quando se fala de governança no setor privado, que foi a área na qual o assunto nasceu, a gente fala de equidade, de transparência, de prestação de contas e de responsabilidade corporativa. Quer dizer, isto que são os chamados pilares da governança corporativa deveriam ser os pilares também da boa gestão pública. E é interessante porque, por exemplo, ainda outro dia, foi defendida um trabalho aplicado no nosso mestrado profissional por um aluno que se interessou em saber se as organizações sociais se pautavam pelos pilares da governança, e assim, o que mais chamou a atenção, pelo menos a minha, foi a falta de vontade que as organizações sociais tiveram de responder às perguntas desse trabalho. Quer dizer, houve organização social que falou, sim, claro, vamos fazer, e passou para a pessoa que cuidava de governança corporativa, ou seja, se uma organização tem uma pessoa que cuida de governança corporativa, quer dizer que não existe governança nessa organização. Existem outras que não queriam porque não tinham os instrumentos da governança corporativa. Quer dizer, a minha preocupação é se, de fato, quando a gente discute as organizações sociais, esta preocupação existe. Não dá para a gente falar, contar nos dedos de uma ou de duas mãos, ou até de 3 mãos. Tá? É importante a gente ter clareza que, por exemplo, não se consegue identificar claramente quantas são as organizações sociais que prestam serviços em que municípios e em que estados desse país. A gente já tentou verificar isso junto ao IBROS, a gente já tentou junto com o CONAS, a gente já tentou junto ao CONASEMS, e é difícil. Não, certamente não está nos bancos de dados públicos do país. E agora, saindo correndo para tentar entender quais eram as organizações sociais
que estão trabalhando junto com os estados nesse momento da pandemia, também não é fácil obter essas informações. E isso é interessante porque, na verdade, aqui nós estamos falando de transparência dos dois lados. Nós estamos falando do contratante e do contratado. Então, me chama a atenção que, sim, se existe um momento no qual o setor público e o setor privado necessitam trabalhar juntos, é quando a gente está numa situação de envolvimento nacional importante, mas, nesse momento, há quem avance para fazer isso, setor público e setor privado, e há quem queira esquecer que existe essa possibilidade. Então, para mim, o que nós estamos discutindo não é necessariamente o papel das chamadas organizações sociais de saúde, mas sim o papel do relacionamento do setor público e do setor privado. Então, não precisa nem falar com palavras em inglês, da reliability, da accountability, mas nós temos que pensar que nós estamos discutindo uma área absolutamente concreta de gestão, um objeto de gestão que tem à sua disposição um instrumento e que pode ser trabalhado melhor do que tem sido, tanto pela parte das organizações quanto pela parte do Estado. Eu não vou me alongar mais. Agradeço muito a professora Ana Maria pela sua intervenção. Você também pode perguntar, nós já temos aqui 3 perguntas, mas você pode enviar sua pergunta pelo endereço eletrônico APS, que é de Atenção Primária à Saúde, apsredes, tudo junto, .org/participe. Então, apsredes.org/participe. Então, eu vou agora dirigir aos nossos debatedores as perguntas, mas antes, usando a prerrogativa aqui de coordenador da mesa, dar uns pitacos, porque, para os que não me conhecem, eu fui gestor de saúde 8 anos em Minas Gerais, mas não sou profissional oriundo da área de saúde, sou economista, e fui secretário de Planejamento e Gestão. Portanto, o planejamento institucional é uma das áreas que eu lidei bem de perto com a reforma do Estado. E eu formei uma convicção que não há modelo único, mas eu formei uma convicção para a área de saúde, que na atenção primária à saúde, a saída é totalmente estatal, uma carreira nacional organizada, bem pensada, com incentivos, com resposta a resultados, com avaliação e uma lógica nacional. Na atenção secundária, eu gosto muito do modelo institucional que prevalece em Minas, que são os consórcios intermunicipais, que também introduzem uma gestão flexível, sem as amarras do regime público da administração direta. E na atenção terciária, eu defendo, sim, que a maneira mais eficiente de se organizar o sistema hospitalar é através das OS. E aí, para não ficar no achismo, eu queria aproveitar e recomendar a leitura. É um livro que já tem 10 anos, um dos maiores especialistas do Banco Mundial, o Henry Laforgia, que é Desempenho Hospitalar no Brasil. Há evidências, há números, estatísticas, indicadores de que as OS são muito mais eficientes, no caso dos hospitais, custando muito menos e produzindo. A produtividade, há diferenciais médios de produtividade de 50%. Por outro lado, já para caminhar para as perguntas, mas introduzir e refrisar que é sempre não só política pública baseada em evidência, não é só medicina baseada em evidência. O Renilson tocou na questão do subfinanciamento.
Não custa frisar, porque isso vai impactar na pergunta número 2 aqui, foi feita por alguém que está nos assistindo, na questão do contrato. Você tem um dos princípios do contrato, é o equilíbrio econômico-financeiro. E como fazer isso numa situação de subfinanciamento? Então, só para quem está nos ouvindo, reafirmar isso sem abstração, o Brasil, a última série, porque tem o problema cambial, a última série que eu conheço da Organização Mundial de Saúde é de 2016. O Brasil tem de investimento público per capita $435. Portugal, 1.363, Espanha, 1.890, Reino Unido, 3.266, Canadá, $3.704 e a França, $3.868. Quer dizer, os países, a partir de Portugal, que têm sistemas de acesso universal, têm de 3 a 9 vezes mais por habitante ano que o Brasil. Então, isso vai impactar numa pergunta que foi feita. E, por último, contar um caso. Nós temos excelentes OS. Como foi dito, é preciso separar o joio do trigo. Nós temos em Minas, em Juiz de Fora, Uberlândia, Belo Horizonte, temos excelentes OS com desempenho exemplar. E eu lembro a primeira vez que eu fui no Conselho Estadual de Saúde discutir a implantação das OS e estava cheio de faixas lá contra a privatização da saúde. Aí eu falei, meus caros, me expliquem, eu sou uma pessoa medianamente inteligente, razoável. O equipamento que nós estamos fazendo a seleção pública, o prédio continua público, os equipamentos continuam públicos, o atendimento é 100% SUS. Só há uma organização social que vai administrar. Onde está a privatização? Se vocês me mostrarem onde está a privatização, eu suspendo o edital. Não houve contraposição racional. Então, vamos lá, as perguntas para os... O Marcos Santos, que é de São Bernardo do Campo, ele toca num ponto que desmoralizou as OS, que foram as sucessivas crises de desvios e corrupção envolvendo OS. Então, ele pergunta, OS investigadas continuam aí no cenário atuando. E, especificamente para o Gonçalo, ele pergunta como melhorar a transparência, como controlar que os investimentos vão efetivamente chegar nos pacientes. Então, a primeira questão é sobre transparência, que já foi dito, regulação e auditoria, controle de resultados. A segunda, que não foi identificada quem enviou a resposta, acho que o Renilson pode falar muito bem, é perguntado aqui quais os elementos essenciais para um bom contrato entre o poder público e as OS, inclusive como monitorar os resultados contratados. E isso tem a ver, eu já introduzi, eu pergunto ao Zé Renilson, como numa situação de subfinanciamento sistêmico, como garantir, como a OS não visa lucro, é uma organização pública não estatal, ela não visa gerar nem excedente, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ter prejuízo, ela não se sustenta, ela não tem outra fonte de renda. O contrato tem que ser equilibrado. Como é que ele vê isso? E a terceira, do Paulo Capucci, do Espírito Santo, ele cita que há OS em São Paulo atuando na atenção primária, em escala distrital. Elas têm agilidade e precisão para enfrentar eventos como o da Covid. Eu reafirmo que, depois de muito pensar e militar na saúde, eu estou convencido e lutei, quando era deputado federal, pela carreira nacional, não carreira federal, carreira nacional do SUS para atenção primária, que eu acho o único jeito de resolver, estabilizar a atenção primária, os recursos humanos, com uma carreira inteligente de caráter nacional. Então, vamos lá, vamos começar com o Renilson, então. Bom, em primeiro lugar, eu acho que já foi
dito mais de uma vez aí a questão de tem OS e OS, né? Gonçalo usou uma imagem que eu também tenho utilizado muito, é que a OS tem que ter um nome a zelar, consequentemente ela tem que ter uma história. Quem não tem história não tem um nome a zelar, né? Agora, eu acho que se fala muito do lado das OS, e eu quero colocar aqui na conversa o lado da gestão pública. Porque falando só das coisas publicáveis, com boas intenções, sério, sem pensar em nada condenável, muitas vezes, esse modelo paulista que espalhou pelo Brasil, muito gestor público utilizou sem saber o que estava fazendo, né? E meu pai dizia que quem procura o que não guardou, acha e não reconhece. Então, se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve, né? Então, a primeira coisa é essa. Eu acho que o gestor público tem que entender o que é que ele quer. Nesses momentos de crise fiscal, muito tem sido utilizado o modelo de OS para, na verdade, fazer economia, né? Que vem com o ponto que Pestana colocou da questão do subfinanciamento. Na verdade, a gente sabe que na saúde, principalmente, não só, mas principalmente na área hospitalar, alguém lhe pergunta assim, dá para administrar esse hospital com tal perfil, assim, com 15 milhões por mês? Dá. E com 12? Não, também dá. E com 10? Dá. Porque depende de o que é que você quer fazer com esse hospital, qual é a qualidade dos recursos humanos, né? Qual é a proporção que você vai ter de pessoal de enfermagem em relação a leito. Então, você pode fazer uma coisa mais barata, né? O que significa que você vai, seguramente, comprometer a qualidade se isso for abaixo de um nível razoável. Então, uma coisa que é fundamental é que quem estabelece a política é a gestão pública. A OS tem o papel e a função de executar essa política usando um equipamento público e recursos públicos. Mas a OS não vai definir se esse hospital é maternidade, hospital geral, o que for. Isso é uma coisa que tem que ser definido pela gestão pública. Então, eu acho que tudo começa na posição do gestor público, se ele sabe o que é que ele está querendo, né? Porque eu acho que o gestor público que contrata uma OS que surgiu ontem numa mesa de bar de 4 amigos, hoje em dia também é difícil a mesa de bar, né? 4 amigos e criaram, então, uma OS, se ele contrata essa OS, faz o contrato de gestão, ele sabe o que é que ele pode receber. Então, aí não há nenhuma novidade, não tem que ter nenhuma surpresa. Agora, eu acho que tem uma questão que eu queria pegar aí do que Gonçalo colocou, é que eu acho que a gente tem controle e prestação de contas e transparência. Eu acho que são 3 coisas distintas. Eu acho que tem os órgãos de controle, até porque o Estado se organizou muito nisso, tem buscado fazer o controle burocrático, o controle de processo. Nenhum controle de resultado, muito menos de impacto. É controle de processo. Se publicou, se não publicou, se as páginas estão numeradas e tal. A outra coisa é a prestação de contas. A prestação de contas é uma obrigação e a gestão pública tem que receber e analisar essa prestação de contas, né? Eu não consigo entender como é que o gestor público descobre, depois de um ano, que existe um rombo de 10 milhões, de 100 milhões de reais. Eu não consigo entender, porque é uma prestação de contas todo mês. Significa que ninguém na gestão pública olhou para isso. E a questão da transparência, né? Então, eu acho que prestação de contas é tudo que for definido pelo gestor no contrato. E a transparência é onde vem o real sentido da organização social. Porque a organização social, o que eu entendo, é que ela, além de prestar contas e de receber o controle, de ser controlada, ela tem que ter um compromisso com a sociedade de prestar contas nesse sentido, né? Que Ana falou aí das palavras em inglês, de accountability e tal.
eu acho que a OAS ela tem a obrigação de ter transparência, dizer quanto que ela recebeu de recurso público, o que é que foi feito com isso, o que é que produziu, quais são os resultados, né? Então, eu acho que eu fico sem entender como é que ainda existem surpresas em relação a isso, porque eu acho que as coisas são muito claras. Eu tenho um amigo que diz assim, de onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo, né? Então, dá para saber que OAS que você nunca ouviu falar, que de repente chega e assina um contrato de 500 milhões de reais, ou esse gestor é uma pessoa de muito boa fé, ou o contrário disso. Eu não consigo realmente entender o que seria. Bom, é isso. Gonçalo. Bom, eu acho que nós temos muitos problemas, mas um dos problemas importantes do nosso país é a impunidade. Então, se uma OAS foi reconhecida, foi pega no pulo e continua operando, nós temos um caso de impunidade. Então acabe com as OAS. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, se você olha para isso e acha que é privatização e você é contra a privatização, porque você pode olhar para isso e ser a favor de privatização, só não quer privatização com bandalheira, né? Então, é óbvio que a OAS tem um componente que você entrega para alguém prestar um serviço. Agora, que quem é responsável pelo que continua sendo, pela política pública continua sendo o Estado, não há dúvida, né? E São Paulo tem boas experiências com a atenção primária, com a organização social, né? Bem lembrado aí pelo Paulo Capucci, e eu acho que a estratégia da saúde da família, em grande medida, ela também foi vitoriosa pela capacidade que o terceiro setor teve de contratar e de repor gente na estratégia de saúde da família. Eu lembro que boa parte da estratégia de saúde da família do Brasil, por causa da questão do agente comunitário ter que ser contratado localmente e não poder ter um concurso público, embora tenha gente que tenha lutado pelo concurso público, e aí é outra discussão que eu não vou entrar, mas a estratégia de saúde da família deu certo porque quem tocou a estratégia de saúde da família não foi a administração direta. Que se fosse a reposição de pessoal, a troca, conseguir colocar médico na periferia das grandes cidades, nós não teríamos conseguido. Aqui em São Paulo seria um desastre. Não tem como você contratar com a agilidade necessária médico para ir para a periferia que não quer ir, que ganha menos, que quer ganhar mais. E a contratação dos agentes comunitários, né, que tem uma mobilidade social importante. Então, nós temos a presença, mas não são OASs, são ONGs que estão fazendo esse trabalho Brasil afora, né? Muita gente também está fazendo isso com o SAMU. O SAMU está sendo tocado também através desses modelos de terceirização. Então, o que eu acho é que nós, gestores públicos em particular, temos que entender que aqui tem uma ferramenta, que como toda ferramenta depende de se aprender a utilizá-la, né? Martelo serve para pregar prego, para a chave de fenda para parafusar, cada alicate para puxar, cada ferramenta tem uma utilidade. Usar a ferramenta errada para uma coisa que ela não foi feita, não vai dar certo. Se você tentar martelar um prego com uma chave de fenda, até dá, mas vai ser muito difícil e o serviço vai ficar mal feito. Então, só precisa entender um pouco, olhar para isso com os olhos abertos. Quem sabe a gente consiga melhorar o SUS do ponto de vista da gestão, que não é só esse o ponto de vista que nós temos que melhorar, né? Obrigado. Renato. Bom, eu acredito de novo que toda essa desconfiança, né, que gerou essas, digamos, duas gerações de OAS, as oportunistas e as que de alguma forma representam a sociedade que elas apoiou,
isso mostra uma falha no sistema. Então, ou seja, tem um buraco, uma abertura, onde o mal-intencionado, vamos usar essa palavra, encontra um prato cheio. E nós achamos que, pela capacidade reguladora do Sul, pelas agências que existem e pela tradição, haveria, e pelo interesse, inclusive, das próprias OS, digamos, comprometidas de fazer isso deveria ser, de alguma forma, a priori, deveríamos tentar impedir isso, com a legislação, com as normas, com orientações que, de alguma forma, constroem obstáculos, travas, dificultem para quem tem uma finalidade, digamos, pouco, digamos, social, pouco civilizada, eles sejam, de alguma forma, travados no começo. Eu sei, se falava muito inclusive, de próprios processos de certificação. Eu imagino que isso deve ser muito complicado, que, né, na Itália falamos, fatta la legge, trovato l'ingano, eu faço certificação, mas eu consigo me certificar, ou seja, a capacidade das pessoas de inventar trambique é superior à nossa de criar travas, mas, enfim, eu acho que tem que ter um caminho, que não é só isso, que não é essa anarquia toda. No Kines, é impossível entender quais são as OS. Parece que cada um digita o que está na telha dele. Então, tem coisas que podem ser corrigidas. Um estudo, uma análise bem feita nacional de como é essa realidade, e evitar coisas muito preconceituosas. Eu concordo muito no que falou Gonçalo em relação ou seja, eu não sou absolutamente favorável, não estou dizendo que a APS eu tenho que usar a OS, que é ótimo. Não, nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Mas estou dizendo, não podemos generalizar, porque tem realidades onde isso funcionou. Eu me refiro ao Rio de Janeiro, que depois criticado ou não criticado, mas o Rio de Janeiro, no 2000, e quando era 8, assim, quando começou, tinha cobertura de atenção primária de 2%, 3% da população. Em 2 gestões seguidas, chegaram a 70% de cobertura. E a cobertura no Rio de Janeiro foi feita por OS, fundamentalmente, porque foi a única opção possível. Mas se você entrar em uma clínica de família do Rio de Janeiro, que eram ótimas, você via SUS, Rio de Janeiro, você não via o nome da OS. Mas aquilo ali não era, sabe, era SUS, era atenção primária, era a saúde da família. Então, depende muito. É claro que se eu quero, como diz, instrumento aquilo ali, se eu bato prego com a chave de fenda, não vai dar certo. E se, sobretudo, isso é premeditado. Então, quanto mais fechamos as brechas, tentamos, pelo menos, atuar na regulação, quanto mais nós podemos evitar situações como essa, com desconfiança, impunidade, escândalos nos jornais, porque é horrível, né? Roubar na saúde é a pior coisa do mundo, gente. Então, isso revolta e queima o filme. Um erro queima o filme de todos. Isso não deveria ser enfrentado de outra maneira. Professora Ana Maria. Eu quero fazer um disclaimer, porque, assim, martelo e prego eu sei mais ou menos o que são e para que servem. Todo o resto que foi falado aqui a respeito do assunto, estou fora. Então, por favor. De qualquer forma, eu concordo com o Renato, existem situações em que a atenção primária tem sido feita maravilhosamente bem por organizações sociais ou por algum parceiro privado. E tem lugares onde a atenção primária não está sendo resolutiva, embora esteja sendo gerenciada por um parceiro privado. Então, de novo, só que nesse período, por exemplo, em São Paulo, houve uma evolução importante do parceiro privado que trabalhava com a atenção primária. O Paulo
que fez a pergunta sabe perfeitamente do que eu estou falando. E aí, eu acho que tem 3 coisas que eu gostaria de levantar. Uma delas, acho que o Renato tocou nisso, e o Gonçalo também. O povo torce, né? No Brasil, hoje em dia, tem torcida para tudo. Então, tem torcida para a hidroxicloroquina, tem torcida contra a hidroxicloroquina. Graças a Deus, só não tem torcida. Deve ter até gente torcendo pelo coronavírus. Mas, enquanto a gente estiver torcendo, a gente não vai conseguir fazer ciência. Eu não estou falando em neutralidade, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que olhar para o que está acontecendo de fato. Então, a torcida, ela te predispõe a atitudes menos racionais. A outra coisa, Renilson falou no começo da fala dele, que a gente poderia utilizar, talvez, a história do Covid como uma oportunidade. E aí eu estava pensando o seguinte, quando a gente olha para a questão antiga de planejamento estratégico, a gente sabe que tem fraquezas, forças, oportunidades. Então, assim, dependendo de quem olha, uma coisa pode ser uma fraqueza e pode ser uma fortaleza. E dependendo de que jeito você olha, isso pode ou não se tornar uma oportunidade, porque pode se tornar uma oportunidade de afundar. Então, por exemplo, eu concordo, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje pode ser uma oportunidade de o SUS ser mais reconhecido e de as organizações sociais, por exemplo, podem se tornar parceiros reconhecidos. Mas pode ser, mas hashtag só que não, pode acontecer exatamente o oposto. Então, é importante a gente perceber que a oportunidade não é uma coisa que é comum para todo mundo. Cada um olha para a oportunidade como bem lhe aparece. Por isso, eu achei que a frase do René, eu anotei a frase do pai do Renilson. Eu demorei a entender, eu demorei pelo menos até acabar de escrever para entender. E quem procura o que não guardou, acha e não reconhece. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, porque tem gente que pega o mecanismo, o modelo organização social para trabalhar e vai fazer uma coisa completamente diferente, porque não entendeu do que se estava tratando. E aí, tem uma outra coisa que está nesse miolo e que tem a ver com o fato, a primeira pergunta, obviamente, foi sobre corrupção nas OS, está no perigosíssimo terreno da humanidade, nós somos humanos. Então, em tese, a gente olha para esses assuntos todos como se fosse uma oportunidade de colaboração entre Estado e sociedade civil, mas tem gente que usa isso como uma concorrência entre Estado e sociedade civil. E pior, existe concorrência entre OSs, por exemplo, pela mesma mão de obra, pelo mesmo trabalhador. A gente tem visto isso, inclusive, na atenção primária. Quer dizer, você tira uma pessoa que está trabalhando em determinado lugar e vai para o outro. Eu vejo uma questão que vai ter que ser solucionada logo, se tudo correr bem, mas as pessoas que foram contratadas pelas organizações sociais para tocar os hospitais de campanha, quando os hospitais de campanha deixarem de ser necessários, o que vai acontecer com essas pessoas que foram rapidamente, o que foi possível contratar rapidamente? Então, eu acho que a gente tem que voltar para o assunto da colaboração versus competição e, finalmente, entrar para o assunto que eu acho que está margeando essa nossa conversa desde que foi colocado por que as pessoas se tornam as organizações, não as pessoas, mas, enfim, as pessoas também, se tornam gestores de organizações sociais ou instituidores de organizações sociais, que tem a ver com insegurança jurídica. Porque o que a gente sabe sobre
como isso continuará. Então, eu acho que essas questões que foram levantadas foram questões super importantes, porque elas ajudaram a colocar um contorno no que estava sendo discutido. Nós temos agora uma rodada final, já são 18h25, então nós já temos 1h25 aqui da nossa live, né? Tem 3 perguntas de uma rodada final, e aí os debatedores já aproveitam para finalizar o nosso debate. Bem, o Tadeu Santos, da Universidade Estadual da Bahia, questiona se vocês, quais as diferenciações, qual a diferenciação que vocês fazem entre as entidades filantrópicas e as OS. Lembrando que a legislação brasileira permite que as filantrópicas vendam serviços para os planos operadoras de saúde até 40% da sua produção. E precisam atender pelo menos 60% do SUS para justificar a renúncia fiscal, ao regime especial tributário que as filantrópicas têm. Então, a primeira pergunta do Tadeu Santos é que diferenciação, vocês veem diferença nas figuras das entidades filantrópicas e as OS? A Natália pergunta se vocês enxergam que inclusive num momento de pandemia, se as OS têm mais agilidade que o sistema estatal tradicional e mais eficiência para contratações e compras de materiais, num caso de uma crise emergencial como a que estamos vivendo. E o Kleber, da Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, pergunta qual a avaliação que vocês fazem da participação das OS nas PPPs e a questão da bata branca e bata cinza. Eu queria, inclusive, contribuir nessa questão. É preciso, como o Gonçalo falou, martelo é martelo, alicate é alicate, cada ferramenta tem a sua função. É preciso distinguir. Uma coisa é privatização, outra coisa é concessão de serviços públicos, outra coisa é delegação para filantrópicas, delegação para OS, e outra coisa é PPP, é uma outra figura jurídica, aí sim, com a iniciativa privada. Eu conheci numa missão parlamentar de intercâmbio com Portugal e Espanha, na periferia de Madrid, um hospital universitário, que era um belíssimo hospital, de 800 leitos, que fazia quase tudo, toda a alta complexidade, que tinha sido fruto de uma PPP e que a bata cinza era privada e a bata branca era pública. Na Bahia, você tem 2 modelos de PPPs lá. Tem uma PPP que é integralmente bata cinza e bata branca privada, e aí nós estamos falando de empresas, privado, lucrativo, e tem um hospital de infectologia que a bata branca é pública e a bata cinza é privada. Então, vamos inverter a ordem para democratizar, então vou começar pela professora Ana Maria. Tá bom. Eu vou voltar um passinho para trás. A gente sabe que não é fácil como gerir pessoas e gerir organizações sob modelos simultaneamente presentes e que sejam diferentes entre eles. Então, por exemplo, houve época pré-reforma gerencial, pré-1998, que, por exemplo, alguns hospitais públicos, na transição dos SUDs, das AIS, sei o quê, eles tinham trabalhadores que eram federais, estaduais e municipais. E isto era um pesadelo para qualquer gestor.
No caso específico das OSS em São Paulo, de novo, dizia-se que um dos fatores críticos de sucesso, tinha dois, para a experiência inicial de São Paulo, os dois fatores críticos de sucesso eram, um sistema de informações, e dois, eram todos serviços novinhos em folha, para os quais o corpo funcional tinha sido contratado do zero. Isto não foi assim o tempo todo. Existem hospitais, por exemplo, em São Paulo, e existem até unidades básicas de saúde em São Paulo, que estão sendo gerenciadas por organizações sociais, onde há convivência de pessoas com vínculos jurídicos ou vínculos de contratação diferentes. A mesma coisa tende a acontecer quando você tem o modelo bata branca um, o modelo bata cinza o outro. Eu acho fantástico a terminologia bata branca e bata cinza, porque nós estamos falando de white collar e gray collar. Eu não entendo por que a gente resolveu utilizar esses termos em português, porque o termo bata, por exemplo, bom, enfim. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando de uma coisa que é difícil. E, assim, vamos voltar para um outro assunto que tem a ver com a mesma coisa, que se chama terceirização. Não, Renilson, não é uma provocação. Quando a gente fala em terceirização, uma coisa importante é você ter claro que, em tese, quem é o gestor da unidade não manda no trabalhador do terceiro, porque, senão, isso caracteriza, por exemplo, o vínculo. Então, o terceiro manda no seu. O gestor conversa com o terceiro em função do contrato. Então, a gente está falando de um assunto muito delicado que tem a ver com gestão de pessoas, que, eu lamento informar, tem sido extremamente postergado no Brasil hoje em dia. Eu até admito, eu até enxergo que as relações de trabalho vêm mudando muito, e agora, com essa história da pandemia, vão mudar ainda mais. Quer dizer, eu nem sei muito bem o que nos espera no próximo semestre. Agora, nós estamos misturando, não vou voltar para as ferramentas, mas nós estamos misturando ferramentas diferentes para falar da mesma coisa. Eu acho que o Tadeu tem toda a razão com essa pergunta que ele faz e com essa preocupação que ele tem. Eu não sei se eu fui clara, mas eu, pelo menos, falei o que eu achei que eu devia. Renato? Sim, muito rapidamente. Eu vou responder só a pergunta do meio, que era aquela sobre a resposta das OSS no caso de epidemia. E ali, de novo, né, a pandemia, de novo, é um pouco um estresse teste a todo o serviço de saúde, mas não OSS, diríamos que seria, né, um estresse teste que permite ver do que lado está essa organização. É claro que, em princípio, uma OS deveria responder melhor, pode ter mecanismos de compras e de contratação que são mais ágeis. Por outro lado, como já foi dito várias vezes, a OSS responde a um contrato, então, de alguma forma, não pode ela ser proativamente ampliar a sua capacidade, tudo isso tem que ser negociado. Então, de novo, para dançar tango tem que ser duas pessoas. Então, de novo, a entidade, o gestor que está pedindo o serviço tem que ter a capacidade de diz que o melhor toureiro é aquele que resalta os valores do touro, não é ele que é bom, mostra o touro, sim, né? Apesar que hoje é péssimo falar de touradas, porque é uma coisa... Mas, enfim, é isso que faz parte, ou seja, se é uma parceria, é óbvio que os dois parceiros são centrais. Então, é muito difícil provisão uma parte a outra, porque também é verdade o contrário, que
É verdade que tem os gestores incompetentes ou ingênuos ou incapazes de se relacionar. E, por outro lado, também tem muitos vendedores que mal intencionados que induzem, ou seja, como sempre, ali os culpados são sempre dois, e o inocente não é mais um ou outro, enfim. Mas eu acho que temos que ir muito mais além desse. O tema, de novo, é uma ferramenta. A ferramenta pode ser útil em alguns casos, pode ter efeitos colaterais em outros. Então, tentamos ver como é que a gente se organiza. O Brasil é um país que tem um sistema há 30 anos, tem estrutura de regulação. Temos aqui Gonçalo Vecina, que é uma prova de como, né, o país se pode estruturar para regular e tal. Então, quero dizer, não é que falta as pessoas para pensar uma coisa dessa. Ana, você está pesquisando com a Getúlio Vargas, trabalhando junto com a gente, vendo como... Então, tem uma série de elementos, claro, não para dizer, essa solução é assim, ou essa tem que ser assim, assado, o contrato é assim, mas muito mais, pode dar muito mais diretrizes, muito mais indicações do que tem agora sobre quais são os caminhos para que os gestores podem, os passos que os gestores têm que fazer para utilizar da melhor forma possível, com o melhor benefício possível, esse instrumento. E alguém tem que ajudar e tem que iluminar esse caminho. Eu acho que esse trabalho com o Ministério, com o CONAS, deveria dar uma luz importante para... Porque o passo é aquilo ali, ou seja, se não tem um momento de regulação, de reflexão, de estudo, de construção de conhecimento, e depois de preparar uma política que use esses conhecimentos, senão tudo continua aquilo ali, a torcida de um, a torcida do outro, fla-flu o tempo todo, mas um é a favor, um é contra, quando o problema não é quem está a favor, é quem está em contra. E a questão está em outro lugar. Eu acho que isso foi uma das mensagens principais que saiu desse debate. Eu agradeço a todo mundo pela participação. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Gonçalo, é com você. Bom, primeiro, a questão da crise. É óbvio que as OS têm uma condição melhor para mobilizar recursos, porque estão na iniciativa privada. Essa crise pulverizou fornecedores, você não tinha de quem comprar. E teve um monte de espertalhões no meio dessa história aí, né? O oxímetro custava R$60, está custando mais de 200 um oxímetro, se você conseguir achar. É uma loucura, né? Engraçado, porque aí aparecem os críticos, né? O Ministério Público tem que investigar por que tal estado fez uma importação de respiradores através de uma empresa que vendia vinho. Olha, eu consigo entender por quê, porque a empresa que vendia vinho, ela é importadora, ela sabe aonde achar os vendedores de qualquer coisa no mundo, coisa que qualquer um não sabe, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é uma coisa. As OS têm o setor privado tem uma capacidade maior. A segunda questão é que volta um pouco para a rodada anterior, temos que tomar muito cuidado com essa história do controle. Quer dizer, o controle não pode se transformar em um projeto de autarquização. E nós somos bons nessa história de autarquizar qualquer coisa. Então, de repente, as OS já não servem para mais nada. Em 1967, o Decreto-Lei 200, o suprassumo eram as autarquias. Hoje, uma autarquia não tem nenhuma diferença da administração direta, porque você foi amarrando, deu no que deu. As fundações não servem para mais nada hoje. Por quê? Porque se foi amarrando, não dá para mais nada, né? Então, tem que tomar cuidado para não destruir as ferramentas. As ferramentas também são destrutíveis, tá certo? A questão das filantrópicas e das OS me leva a fazer uma consideração prévia, que está na hora, eu acho, do Brasil fazer. Triste o país que depende da caridade para fazer com que as políticas sejam implementadas. Então, eu acho que hoje está na hora da gente revisitar essa história de filantropia, de renúncia fiscal a troco de fazer de conta que você está fazendo filantropia. Acaba com a renúncia fiscal,
e acaba com esse subfinanciamento da atividade. Porque o SUS hoje paga 1/3, quando muito, do valor dos procedimentos. E aí fica esse troço de milagre para cá, milagre para lá. Está errado. Tem que acabar com renúncia fiscal. E quem quiser fazer filantropia, vai fazer filantropia por outra razão. Podemos criar uma estrutura semelhante à dos americanos para fazer renúncia fiscal, para aplicar na função solidariedade dentro da sociedade. Agora, uma organização filantrópica e uma organização social só é uma organização filantrópica que resolveu prestar um serviço a mais à sociedade. Ponto. Eu quero agradecer, gostei muito da discussão. Obrigado, Gonçalo. Prazer revê-lo. Renilson. Bom, eu vou começar pelos agradecimentos para não ter risco de eu esquecer no final, né? Eu também, como o Gonçalo terminou com isso, já me eu nem sabia que já estava na hora de agradecer. Mas o Pestana falou. Você não prestou atenção. Você tirou a pestana aí e não viu. Então, agradecer a OPAS, né, a iniciativa, ao CONAS, a parceria, né, e agradecer a vocês. É um prazer enorme. Só faltou aqui uma cervejinha na mesa, amigos tão queridos nesse debate. Então, foi realmente um prazer muito grande. Mas eu vou tentar ser disciplinado aqui respondendo algumas questões. O primeiro, porque teve na pergunta anterior e eu esqueci, é a questão do como é um bom contrato. Eu acho que a condição básica é o seguinte: você precisa saber o que quer. Se você não sabe o que quer, o contrato não vai prestar, né? Porque vai dar uma confusão, né? Se você está contratando uma diária num hotel, tudo bem. Quantas estrelas, qual a localização, café da manhã incluído. Então, ou você tem clareza do que você quer, né? Ou você não vai ter um bom contrato. A segunda observação é que o gestor público e a OS eles têm que entender que esse contrato ele é uma coisa viva, dinâmica, que você pode estar atualizando metas, atualizando compromissos, que muitas vezes a gestão pública tem uma enorme dificuldade em fazer isso. Você começou com um quadro epidemiológico que justificava prioridade em algumas ações que um ano depois já mudou. Então, esse contrato tem que ser vivo, tem que ser dinâmico, né? A terceira observação sobre o contrato é que contrato, minha gente, é para ser cumprido. E não é cumprido, é cumprido. E muitas vezes isso não acontece. Quer dizer, uma OS receber a transferência de recursos, porque não é pagamento, transferência de recursos, conforme consta no contrato, até o 5º dia útil do mês, é uma coisa milagrosa, Brasil afora. Isso é para dizer o mínimo sobre o cumprimento do contrato. Essa comparação aí de filantrópico e OS, acho que Gonçalo respondeu. OS é uma qualificação específica. Nenhuma instituição nasce OS. Ela vai pleitear e conseguir ou não uma qualificação como OS, junto àquela gestão municipal, estadual, o que for. Então, da mesma forma que não existe dono de OS, né? Até eu já vi gente dizer, não, porque a minha OS, a minha no sentido de que eu tenho uma OS. Também, nenhuma instituição nasce OS. Essa é uma qualificação. A questão da agilidade maior da OS em relação à administração direta, eu diria que é uma obrigação básica. Por quê? Porque a OS, como a administração privada, tem ferramentas, voltando aí aos exemplos de Gonçalo, ferramentas mais adequadas, mais ágeis, que possibilitam que isso aconteça. Isso vai necessariamente acontecer? Não. Depende se você celebrou, você, ente público, uma parceria com uma OS que tem competência técnica, capacidade de gestão, né?
Porque uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que não é porque é privado, é competente. Né? E não é porque é público que não é competente. Você tem muita competência no setor público e tem incompetência no setor privado. Se não fosse assim, empresas privadas não quebrariam, entendeu? Deixando aí um buraco. Então, de novo, a competência ela se estabelece, dentre outras coisas, pela experiência, pela história, pelo acúmulo. Por isso que eu insisto que a OS tem que ter história, tem que ter um nome a zelar, como o Gonçalo também chamou a atenção. E, por último, a questão de OS em PPP, eu, sinceramente, não consigo entender esse arranjo. Primeiro, que eu acho que a OS é uma qualificação para atuar como tal. Se ela tem uma qualificação de OS, o que é que ela está fazendo na PPP? Não tem. Aí não tem a ver alhos e bugalhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que PPP é um modelo específico, com características próprias, e que a gente está conseguindo, no Brasil, já fazer umas coisas PPPs do B, do C, do D, porque, para mim, a motivação principal da PPP é o investimento, que é totalmente diferente do modelo de OS. O modelo de OS, o investimento é público, os recursos são públicos, né? E não tem lucro. E na PPP, o investimento é privado e tem lucro, ou pelo menos deveria ter, senão isso não vai. Então, eu não sei, sinceramente, o que é que um OS faz numa PPP. O que é que ele faz, não no sentido de qual o trabalho que desenvolve. Eu acho que ela errou o endereço, foi se bater num lugar que não cabia, né? E eu queria destacar uma última coisa que tem a ver também com uma oportunidade. Eu concordo com a Ana, que depende como você... A oportunidade também faz o ladrão, né? Então, a oportunidade é para muitas coisas. Mas o que eu quero falar é da oportunidade no sentido da incorporação de tecnologias que já estão disponíveis há muito tempo e que a gente não estava utilizando, né? Então, por exemplo, nessa nossa reunião, mas o que se pode fazer também em relação aos pacientes, né? No Hospital da Criança, nós fizemos médicos, como se criou toda essa dificuldade, os médicos sentados, analisaram seus pacientes e disseram: esse aqui pode esperar passar a pandemia, esse aqui tem que vir no hospital, não tem como, tem que vir. E esse outro, eu posso conversar com ele, né? Com teleconferência, com a teleconsulta. Então, eu acho que tem algumas coisas que eu vejo como oportunidade que permaneçam e que sejam aperfeiçoadas, que possa melhorar, né? Então, eu acho que a incorporação de tecnologia também é uma coisa que eu acho que as OS têm mais facilidade, né? Porque na administração pública, para você mudar a sequência de passos de um processo da sala A para a sala B, requer um projeto de lei, e quanto mais incorporação de tecnologia. Então, eu acho que, eu queria encerrar com essa mensagem otimista, né, de que eu tenho a esperança que a gente aproveite essa oportunidade no sentido de dar mais condições ao SUS, né, de ser esse sistema que as pessoas, o povo brasileiro, mas também começando pelas lideranças que têm mais responsabilidade e não reconheçam o SUS realmente como um patrimônio. Então, isso eu já falei demais, muito obrigado, foi um prazer enorme. Por mim, a gente faz isso toda semana, viu? Antes dos agradecimentos finais, nós caminhamos aí para 1h45 de debate. Eu, antes de fazer o agradecimento final, queria pontuar 3 coisinhas. Primeiro, tentando fazer uma síntese. Eu acompanhei muito de perto, como secretário de Planejamento de Minas, o plano diretor da reforma do Estado, onde nasceram as figuras das OCIPs e das OS. A ideia fundamental, a filosofia fundamental, é o Estado migrar do fazedor, como o Gonçalo acentuou a certo momento aí, para um Estado contratador e regulador. Ele deixaria a parte operacional do fazer, passaria a contratar terceiros, entidades sociais, OS, empresas privadas,
E aí o mistério, a chave, está no que o Renilson expôs como gestor de uma OS, que é o Estado tem que se capacitar para fazer bons contratos que começam num bom edital. O contrato é uma extensão do processo de seleção pública, de licitação. Então, o Estado tem que se qualificar cada vez mais para contratar bem, exatamente saber o que está encomendando, quais são os indicadores quantitativos e qualitativos, que vai ser pedido, e ter as ferramentas regulatórias, fiscalização, auditoria. Então, é preciso, mesmo quando é a privatização, por exemplo, da Embraer e da Vale, como não são serviços públicos, não tem que regular minério ou avião, produção de avião. Mas mesmo as privatizações dos ativos estatais, das telecomunicações e da energia elétrica, como ainda são serviços públicos, eles precisam também ser regulados, assim como hospitais. Então, nós precisamos de desenvolver, sofisticar cada vez mais o setor público, o aparato estatal, para contratar bem e regular bem e fazer o monitoramento dos contratos. A segunda questão que eu queria pontuar é preciso um certo pragmatismo à la Deng Xiaoping, que foi o fundador do capitalismo de Estado chinês, que a gente não sabe o que vai ser para frente, mas até agora é um exemplo de sucesso e êxito, à parte, evidente, da não democracia, da supressão das liberdades. Mas também a União Soviética do Stalin teve seus anos de glória e depois esboroou no final do século XX. Então, assim, o Deng Xiaoping falava, não interessa muito a cor do gato se ele matar o rato. Então, o gestor tem que ter essa capacidade de discernir, naquele momento, se vai ser um OS, o modelo OS, vai ser um modelo estatal, vai ser uma PPP, cada um no seu quadrado. Eu achei excelente a distinção que o Renilson fez, porque não faz sentido. A lógica da OS não tem nada que ver com a lógica das PPPs. E, por último, porque foi muito provocada aqui a questão ética, moral, da honestidade, e o Gonçalo usou aquela coisa das ferramentas, dos instrumentos, martelo, serrote, chave de fenda. Quer dizer, a questão moral, ética, não reside na ferramenta. Dizem que Santos Dumont e Einstein morreram deprimidos quando Einstein viu a sua famosa equação se transformar numa bomba atômica e o Santos Dumont vê aviões usados na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, não eram as ferramentas, era quem utilizava as ferramentas que carregavam o sentido ético-moral. Então, é claro que nós não podemos... Ontem perdemos o grande ator Flávio Migliatti, que divertiu a nossa infância aí, e com uma carta, deixou a vida numa carta super pessimista, em resumo, falando que a humanidade não deu certo. Eu sou um otimista, mas nós passamos por momentos traumáticos na Lava Jato, e é evidente que qualquer ferramenta, OS, administração direta, autarquias, PPPs, não é a questão da ética, da moral, não reside na escolha da ferramenta. É o homem que carrega o sentido ético e moral. Então, a gente tem que reformar, na verdade, é o ser humano. Então, em nome do CONAS, da OPAS e do IPROS e da OMS, Seção América, agradecer a audiência de todos que acompanharam esse excelente debate de 4 craques. Eu acho que foi muito interessante. Um grande abraço para todos.